Saber Direito desta semana é sobre os servidores públicos e a Constituição Federal. As aulas abordam o concurso público, a estabilidade, o estágio probatório, processo administrativo disciplinar e muito mais. As aulas são com o professor Estevão Freitas. Olá pessoal, sou o professor Estevão Freitas, estamos aqui com mais uma aula de Direito Administrativo ligado a servidor público. Sou um professor que já trabalha há quase 20 anos, nessa área de concurso público, na área de faculdades, trabalhando o direito administrativo e outras matérias. Sou também advogado, trabalhando com essa parte tanto administrativa como de blindagem patrimonial na área empresarial. Queria indicar para vocês hoje, nós vamos tratar hoje do conteúdo estabilidade, estágio probatório. Na nossa aula passada a gente falou aí sobre concurso público. Hoje a gente vai falar sobre estabilidade, estágio probatório. Queria indicar uma obra para vocês ligada ao direito constitucional, muito bacana, porque ela tem uma linguagem bastante acessível, e tem uma jurisprudência bem completa, Então eu vou mostrar aqui para vocês. É o Manual de Direito Constitucional, ok? Manual de Direito Constitucional da Natália Masson. Um ótimo livro aí para quem está se preparando para concurso, para carreiras, Manual de Direito Constitucional, Natália Masson. Um bom livro para você poder se dedicar aí aos estudos. Pessoal, então nós vamos tratar sobre estágio probatório e estabilidade. Como eu disse, a gente já tinha falado na aula anterior sobre concurso público e agora a gente vai falar sobre uma parte fundamental que é estágio probatório e estabilidade. Nós vimos, quando a gente falou de concurso público, a gente falou aí que concurso público é imprescindível tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Vimos também que é tanto para servidor público quanto para empregado público. Agora, a gente não vai ficar tratando de empregado público, que o foco da nossa aula é falar exatamente sobre o servidor público, ok? Então, nosso foco agora está um pouco diferente do que a gente viu na aula anterior, quando a gente falou tanto do servidor quanto do empregado público. Agora o nosso foco é servidor público, porque a gente vai tratar da estabilidade e vamos tratar também do estágio probatório. Então perceba o seguinte, primeira coisa é saber diferenciar as coisas, Muitas vezes as pessoas confundem estágio probatório e estabilidade. Estágio probatório, pessoal, é uma avaliação que se tem para determinado cargo. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. O estágio probatório está ligado ao cargo, ok? Estágio probatório está ligado ao cargo. Enquanto a estabilidade, ela está atrelada ao serviço público. Então, enquanto o estágio probatório está ligado ao cargo, a estabilidade está ligada ao serviço público, exatamente o que nós temos aí. Então, não confundam, apesar de atualmente, quando a gente fala de estágio probatório e estabilidade, a gente tem um prazo comum entre o estágio probatório e a estabilidade, ok? Mas você não pode confundir aí quando a gente trata da estabilidade do estágio probatório. O estágio probatório, pessoal, ele está atrelado ao cargo. Isso quer dizer o quê? Então, se eu passo no concurso para técnico administrativo de um ministério, eu vou passar por estágio probatório. Eu passei agora para analista do mesmo órgão, eu vou passar por novo estágio probatório. Agora eu passei para consultor da Câmara dos Deputados, vou passar por novo estágio probatório. Porque o estágio probatório está ligado ao cargo. A cada novo cargo, eu terei um novo estágio probatório. Ou seja, eu teria uma nova, porque muitas vezes eu posso ser técnico administrativo de um órgão, mas, um exemplo, passei para a Polícia Federal e às vezes eu não sirvo para ser policial. E aí, quando eu chego no estágio probatório, lá, exatamente na Polícia Federal, eu posso ter sido inabilitado no estágio probatório. Em outras palavras, ser bom servidor em um órgão não quer dizer que você vai ter o mesmo desempenho em outro órgão. Daí a análise do estágio probatório. Então, para cada novo cargo, um novo estágio probatório. Já a estabilidade, ela já é diferente. A estabilidade, ela está atrelada ao serviço público, Estabilidade está atrelada ao serviço público. Em outras palavras, se eu passo um prazo de 3 anos no serviço público, eu serei considerado
estável, tá? Então, a Constituição Federal ela foi modificada anos atrás e ela passa, então, a estabilidade, que era de 2 anos, para 3 anos, tá? Então, a estabilidade, que era de 2 anos, ela passa para 3 anos. Então, nós temos o seguinte, após 3 anos, ele será considerado estável. O servidor público, porque aquele que é regido pela CLT, ele não tem estabilidade, tá? Então, essa estabilidade aqui ela é exclusiva para o servidor público. Após 3 anos, ele será considerado estável. E aí vem o que a gente chama de pulo do gato. Porque esta estabilidade, ela vai ser uma estabilidade no serviço público. Não será uma estabilidade no cargo. Não há que se falar em estabilidade no cargo. É uma das coisas mais erradas que nós temos, é dizer estabilidade no cargo. O que você, na verdade, tem é uma estabilidade no serviço público. Quem está atrelado a cargo é o estágio probatório. A cada novo cargo, novo estágio probatório. Mas nós não temos estabilidades ligado ao cargo. Uma coisa importante aqui, a estabilidade não é no serviço público? Então, um exemplo, se eu passei num concurso público, pessoal, de técnico administrativo lá do Ministério da Fazenda, e aí eu peguei e passei num novo concurso agora para consultor da Câmara dos Deputados. Eu já tinha feito o estágio probatório no Ministério da Fazenda. Beleza, já passei então 3 anos, então eu já sou considerado estável. Sendo considerado estável, pessoal, eu levo comigo a minha estabilidade. Vamos imaginar, tá, hipoteticamente, numa linguagem figurada aqui, que eu conseguisse colocar uma estabilidade dentro de uma mala. A minha estabilidade eu vou levar para a Câmara dos Deputados, mas eu não levo o estágio probatório. O estágio probatório do qual eu passei no Ministério da Fazenda ficará no Ministério da Fazenda. O que eu consigo levar comigo é exatamente a estabilidade. Então, quando eu chego lá na Câmara dos Deputados, eu já chego como servidor estável. Porém, eu vou ter que iniciar um novo estágio probatório agora para aquele cargo de consultor da Câmara dos Deputados. Lógico, você pode perguntar, Estevam, qual a consequência, então, de uma reprovação, tá? Qual seria a consequência da reprovação em um estágio probatório, tá? E qual a consequência da perda da estabilidade? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Se eu vou imaginar, o primeiro cargo que eu entro, tá? Primeiro cargo que eu entro, eu vou passar por estágio probatório e vou adquirir a estabilidade. Tá? Então, no primeiro momento que eu entro no serviço público, tá? Através de um concurso público, eu vou ter meu primeiro estágio probatório, porque é aqui o primeiro cargo que eu estou entrando, e conjuntamente está sendo analisada a minha estabilidade. Estevam, e se você não passa nesse estágio probatório? Se eu não passo no estágio probatório, eu serei inabilitado, a expressão adequada é esta, eu serei inabilitado no estágio probatório. Eu sendo inabilitado no estágio probatório, pessoal, eu perco o meu cargo. Eu serei, no caso, exonerado por reprovação em estágio probatório. Cuidado, que a inabilitação em estágio probatório não gera a tua demissão, tá? A inabilitação em estágio probatório gera a tua exoneração. Nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre vacância de cargo público. E aí vocês vão ver bem a diferença entre exoneração e demissão. Então, se eu sou inabilitado em estágio probatório, neste caso eu serei exonerado, ok? Exonerado do cargo público. Porque a exoneração é uma saída do servidor sem caráter punitivo. Exatamente isso. É a saída do servidor sem caráter punitivo. Já a demissão, ela já tem um valor diferenciado. Ela vai ter um caráter punitivo do servidor. Então, nós temos o seguinte, tá? Se eu, no primeiro cargo que eu ocupei, que eu vou adquirir no primeiro momento, eu vou terminar o estágio probatório e a estabilidade é o primeiro momento, lembrando, pessoal, isso é no primeiro cargo, porque se eu passe novos concurso, eu já vou levar comigo a minha estabilidade. Então, eu serei exonerado porque eu fui reprovado em estágio probatório. Agora, vamos pegar aquele exemplo anterior.
Vamos pegar aqui, eu era técnico administrativo do Ministério da Fazenda e fui aprovado agora no concurso para consultor da Câmara dos Deputados. Perceba, eu saí, tá, do Poder Executivo e agora estou assumindo um cargo no Poder Legislativo, mas ambos regidos pela mesma lei, Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, ok? Como a gente viu lá na primeira aula. Então, presta atenção. Então, neste caso agora, eu não já tenho 3 anos, vamos imaginar que eu já percorri o prazo de 3 anos. Eu já tinha terminado, inclusive, o estágio probatório no cargo de técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Quando eu assumo, tá? Quando eu assumo a Câmara dos Deputados, como consultor da Câmara dos Deputados, eu vou ter que passar por novo estágio probatório, porque nós vimos que o estágio probatório está atrelado ao cargo. Então, se agora eu tenho um cargo de consultor, pessoal, e pode ser do mesmo órgão, tá? Se eu passo no concurso, um exemplo, se fosse um cargo de analista no mesmo Ministério da Fazenda, seria novo estágio probatório do mesmo jeito. Então, eu passei agora num concurso, pessoal, para consultor da Câmara dos Deputados, eu vou ter que passar por um novo estágio probatório. Estevam, você pode questionar, e a estabilidade? Você já tinha adquirido a estabilidade. Você leva com você a estabilidade? Sim, eu levo comigo a estabilidade, porque a estabilidade não é no serviço público. A estabilidade não é do cargo, deixa isso claro. A estabilidade é no serviço público. Então, vou levar comigo, então, pessoal, a estabilidade. Tanto isso é verdade, sabe o que vai acontecer? Caso eu não seja aprovado no estágio probatório de consultor, sabe qual vai ser a consequência disso? Presta atenção. Caso eu não seja aprovado no estágio probatório de consultor, eu vou ser inabilitado em estágio probatório do cargo de consultor da Câmara dos Deputados. Se fosse o meu primeiro cargo, o que aconteceria comigo? E eu não tivesse, se não fosse estável, sendo reprovado em estágio probatório, neste caso haveria uma inabilitação em estágio que geraria a minha exoneração. Só que nesse caso hipotético agora em análise, eu já sou estável. Se eu já sou estável, pessoal, eu não posso ser exonerado dessa forma. Eu serei o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Caso eu não seja aprovado, por exemplo, no estágio probatório desse novo cargo, que é o cargo de consultor da Câmara dos Deputados, exatamente vai acontecer o seguinte, vai ter uma recondução lá da Câmara dos Deputados para o ministério que eu trabalhava. Por que isso? Presta atenção. Eu não já era servidor estável. Eu já não estava no Ministério da Fazenda, não já tinha passado o estágio probatório no Ministério da Fazenda e também adquirido a estabilidade? Quando eu entro no novo cargo de consultor da Câmara, eu vou passar por um novo estágio probatório. Porém, lembra da mala que eu falei? Eu levo comigo a minha mala da estabilidade. Eu deixo a minha no estágio probatório do Ministério, mas eu levo comigo a mala da estabilidade. Então, neste caso, se lá no cargo de consultor eu for reprovado em estágio probatório, eu não serei exonerado, eu serei reconduzido ao cargo anterior. Ah, Estevam, então você volta a ser técnico administrativo do Ministério? Sim, volta a ser técnico administrativo do Ministério, isso é bacana. Porque muitas pessoas, o que acontece na prática? Muitas pessoas fazem um concurso para um órgão, depois de um tempo ele fala, não, quero, às vezes quer ganhar mais ou quer exercer uma outra função, ele faz um concurso para um outro órgão, mas ele fala, poxa, o que eu tenho a perder? Se lá eu for reprovado em estágio probatório, eu posso voltar ao meu cargo anterior. Então, eu não tenho perda com isso. Agora, se eu não era estável, percebam, se eu não era estável e eu mudo de um cargo para outro, eu não levo, logicamente, a minha mala da estabilidade. Se eu não levo a minha mala da estabilidade, o que vai acontecer? Se eu for reprovado no estágio probatório deste novo cargo, o que aconteceria comigo seria uma exoneração. Seria a mesma coisa que aconteceu anteriormente, né? Uma exoneração devido à inabilitação em estágio probatório. Eu só poderei ser reconduzido se eu já for estável no serviço público. Sendo reprovado no estágio probatório de outro cargo, eu terei o direito à recondução ao cargo anterior. Ficou claro isso? Então vamos lá, pessoal.
Agora, eu vou ler para vocês uma jurisprudência acerca do assunto. Vamos lá? Olha aqui, ó. Nós temos a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a súmula 21? Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade, tá? Então, ele está falando daquele que está em estágio probatório. Ele não pode ser exonerado nem demitido sem um inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. O que quer dizer isso? Preste atenção. Nós temos aqui a figura da demissão, a figura da exoneração. Nós já falamos que o servidor em estágio probatório, se ele for inabilitado em estágio probatório, ele poderá ser exonerado, tá? Reprovado em estágio probatório, exonerado. Então, o que está dizendo a súmula aqui? Ela está dizendo o seguinte, ó, ou sem as formalidades legais da apuração de sua capacidade. Isso a gente está falando da exoneração. Por que isso? Porque é o seguinte, quando você está em estágio probatório, você tem uma análise de alguns requisitos, que a gente chama de RAPID, tá? R de responsabilidade, A de assiduidade, tá? P de produtividade, I de iniciativa e D de disciplina. Quando eu falo iniciativa, na verdade é capacidade de iniciativa. Então, você é analisado nisso. Tá? A gente vai detalhar cada um deles daqui a pouco. Então, só para vocês terem ideia, nesse caso aqui, quando ele fala na súmula 21 da apuração de capacidade. E quando a gente fala de demissão, o que a gente tem a questão da demissão? Olha lá, presta atenção aqui. A demissão, pessoal, nós vamos ter uma aula falando de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Se eu vou ser demitido, para eu ser demitido, o que a Constituição diz? Para o servidor ser demitido, ou ele responde um processo judicial, que será após apenas uma sentença transitada em julgado, ou, neste caso, ele responde um PAD, um processo administrativo disciplinar, em que será dado a ele o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. Então, a súmula está dizendo isso, ó, doutor, é o seguinte, quer demitir o servidor público? Quer exonerar o servidor público? Tá? Se ele está em estágio probatório, a exoneração dele é por causa de capacidade, em regra. Se, porventura, ele foi demitido porque ele praticou uma das condutas previstas na lei que gere a demissão para ele, então ele tem que responder o processo, o devido processo administrativo disciplinar, que seja dado a ele o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. É exatamente o que diz a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos agora, então, fazer uma questão para poder exemplificar o que nós estamos trabalhando aqui. Vamos lá. Olha essa questão, ó. Segundo o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, o servidor nomeado para o cargo de sujeito, né, a estágio probatório, quando será observado, entre outros, o seguinte fator. Então, vamos lá, ó. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório. Aqui no enunciado já é uma coisa importante, tá? Presta atenção. O estágio probatório, o prazo do estágio probatório, a gente viu isso na aula anterior, só começa a contar no momento que ele entra em exercício. Exatamente o que a questão vai dizer aqui, ó. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório, quando será observado, entre outros, o seguinte fator. Temperança é o primeiro. Será que é temperança? Vamos lá. Segundo, comunicabilidade. Será que tem que ter essa comunicabilidade dentro do serviço público? Vamos analisar com o que a gente já disse. C, capacidade de iniciativa. Em regra, as pessoas têm, né, que ter capacidade de iniciativa tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. D, resiliência. Tem que ser resiliente também? Sim. Será que é um dos requisitos? E o último, presteza. Beleza, pessoal. Lógico que presteza também as pessoas têm que ter no serviço público. A grande questão é, quais são os requisitos que serão analisados no estágio probatório? Eu dei até uma sigla que eu falei que é a RAPID. R de responsabilidade. Tem responsabilidade aqui nas alternativas? Voltando aqui às alternativas. A primeira, responsabilidade. Não tem responsabilidade, tá?
A, de assiduidade. O segundo seria assiduidade. Também não tem como alternativa a assiduidade. P, de produtividade. Também não tem a alternativa produtividade. Aí vem o I, de iniciativa, mas exatamente está na lei, não está o nome só iniciativa. Iniciativa é mais para você memorizar. Está lá como capacidade de iniciativa. Opa, Estevam, alternativa C fala de capacidade de iniciativa. E D, de disciplina. Então, responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa, né, que a gente coloca aqui como iniciativa, e disciplina. Então, qual dessas aqui que eu falei para vocês está inserida nessa questão aí? Alternativa C, tá? Então, gabarito seria a alternativa C, capacidade de iniciativa. Pessoal, então prestem muita atenção nisso, tá? Nós temos requisitos que serão fatores que serão analisados durante o estágio probatório, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada deles. Então, é o RAP, de responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa, que é a capacidade de iniciativa e a disciplina. Logicamente, numa prova de um concurso como esse que eu acabei de analisar, pessoal, ele pode colocar coisas que, por lógica, você vai falar assim, pô, o cara tem que ter presteza, o cara tem que ter comunicabilidade, tá? Ele tem que ser resiliente, são coisas básicas que realmente ele precisa ter, tá? Então, na verdade, ele necessita ter isso. Porém, todavia, entretanto, o que vai acontecer? A lei, quando ela trouxe a ideia de analisar o sujeito quando ele está no estágio probatório, o que a lei fez? Ela falou, peraí, vamos criar critérios objetivos, até porque para uma análise de estágio probatório, nós precisamos possuir critérios objetivos. Então, vamos pegar o critério da responsabilidade, o critério da assiduidade, o critério da produtividade, o critério da capacidade da iniciativa e da disciplina. Pessoal, então, primeiro é o responsabilidade. Inclusive, existe um capítulo lá no 8.112 que vai falar das responsabilidades do servidor público. Então, aí nós temos responsabilidades do servidor público. Um exemplo, pessoal, o servidor público ele tem que ter presteza, o servidor público ele precisa, pessoal, chegar no horário, sair no horário, tá? Ou seja, ele tem que ter pontualidade. Como servidor público, ele também tem que ter assiduidade. Só que a assiduidade é tão importante, o que foi feito com a assiduidade? A assiduidade já foi colocada como critério de avaliação do estágio probatório. Então, o que seria essa assiduidade? É o trabalho. Ou seja, nós temos uma análise aí, um exemplo, se o cara falta mais de 30 dias consecutivos, isso já gera o chamado abandono de cargo, tá? 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados, que vai ser a inassiduidade habitual. Então, nós temos dois dispositivos previstos na própria Lei 8.112, seja o abandono de cargo, seja a inassiduidade habitual, que vão gerar como consequência para o servidor público a chamada demissão do cargo, ok? Então, vai gerar para o servidor público a chamada demissão do cargo, seja pelo abandono de cargo, pela falta consecutiva, por mais de 30 dias consecutivos, ou pela inassiduidade habitual, que seria a falta intercalada ou interpolada durante 60 dias aí, pessoal. Então, o que nós vamos ter? Nesse período de análise, nessa questão que nós estamos aí analisando, pessoal, nós temos o segundo ponto dos fatores de avaliação, que seria a assiduidade, tá? O terceiro ponto, qual será? O terceiro ponto será a chamada produtividade. Então, o cara tem que ser, logicamente, produtivo, tá? Nesse caso, ele vai ter vários serviços que ele deve produzir diariamente no serviço público e precisa ter uma produtividade nesse serviço, inclusive podendo ser criadas metas relacionadas a esse tipo de serviço, tá? Produtividade e de iniciativa. Muitos servidores públicos, infelizmente, eles esperam serem mandados para realizar um serviço.
Então, o que foi colocado na análise do estágio probatório? Não, o servidor público, ele não precisa só ser chamado à atenção para realizar uma determinada conduta, realizar um determinado serviço em prol da administração pública. Ele tem que ser possível de ter capacidade, olha lá, capacidade de iniciativa, de mesmo quando nenhuma pessoa determinou, ou seja, alguma autoridade, um superior hierárquico, determinou que realizasse determinado serviço, mesmo assim ele realizasse. Seria chamada capacidade de iniciativa, tá? Um outro ponto que nós temos também é a disciplina. Vamos lá. No caso da disciplina, pessoal, que será o último tópico aí, é um exemplo. A gente tem alguns exemplos que são corriqueiros em provas de concurso público. Exemplo, o chefe do departamento solicita que um determinado servidor realize um serviço. Então, percebam, o chefe de departamento solicitou que um determinado servidor realizasse um serviço. A pergunta é, o servidor público deve fazer tudo o que o chefe manda? Lógico que não. Existe uma limitação para ele realizar alguma coisa. Então, ele só vai fazer o que for legal e dentro das atribuições do cargo. Então, lembra disso. O servidor público ele só vai fazer o que for legal e dentro das atribuições do cargo. Estevão, então, se acontecer da autoridade superior solicitar que o servidor realize uma atitude ilegal, o que acontece nesse caso? Vamos lá, pessoal. Neste caso aí, o servidor vai ter que se negar a realizar. Então, percebam. Então, houve uma ordem manifestadamente ilegal para que o servidor cumprisse. Ele vai ter que dizer que não pode. Porque ele só pode fazer o que é legal e, além de ser legal, está dentro das suas atribuições do cargo. Se, porventura, a autoridade solicita que você faça algo ilegal, além de se negar, você obrigatoriamente terá que representar contra essa autoridade. Pô, Estevão, mas eu vou ter que ir lá e representar contra o meu chefe? Sim, pessoal. Você não pode, porque senão você pode responder por omissão. Se você se cala, você pode responder por omissão. Eu sei que não é uma situação fácil, mas é o que a lei determina. E a gente faz o que a lei determina. Então, neste caso, além de dizer, olha, eu não posso fazer isso, visto que isso ou é ilegal, ou está fora das atribuições do meu cargo, eu vou representar, quando eu faço essa representação, eu vou à autoridade superior e faço, do meu chefe, tá? A autoridade superior do meu chefe, e faço uma representação dizendo que esse meu chefe solicitou ou que eu praticasse uma atitude ilegal, ou que eu praticasse uma atitude que estaria fora das atribuições, percebam, fora das atribuições do meu cargo. Ok? Então, quer dizer, em outras palavras, a disciplina, tá? Essa disciplina prevista como fator de avaliação do estágio probatório, essa disciplina, logicamente, ela tem algumas exceções quando a gente fala de ordens, tá? Então, eu tenho poder de disciplina, logicamente, eu tenho que fazer o que está delimitado para que eu faça. Eu tenho que fazer o que a autoridade superior determina que eu faça. Porém, pessoal, fique claro que não é tudo que é autoridade superior, porque eu faço isso em nome da administração pública. O que eu estou realizando como servidor público não é em nome do meu chefe. Eu não represento o meu chefe. Eu sou um servidor público, eu venho para servir ao público. Então, neste caso, eu estou atrelado à administração, ao bem da administração, do bem comum. É só a gente lembrar uma coisa fundamental, novamente, o artigo 37 da Constituição Federal. O que diz o artigo 37 da Constituição Federal quando a gente fala dos princípios básicos da administração pública? Legalidade, o primeiro. Em outras palavras, respeite a lei, respeite as normas criadas, um exemplo, pelo nosso Congresso Nacional. Tem que respeitar essas normas, princípio da legalidade. Inclusive, essa legalidade, pessoal, muitas pessoas confundem porque nós temos duas legalidades previstas na Constituição Federal. Nós temos a legalidade prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, que vai ser chamada legalidade ampla, que diz
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e nós temos a legalidade do artigo 37. E a legalidade do artigo 37 já é diferente da Constituição, porque a gente chama de legalidade restrita, tá? Então, o que seria essa legalidade restrita? A legalidade restrita também é chamada de legalidade administrativa, tá? Legalidade, princípio da restritividade. Então, o princípio da legalidade restrita, também chamado legalidade administrativa ou princípio da restritividade. Por quê? Qual a grande diferença entre a legalidade ampla e a legalidade restrita? Enquanto na legalidade ampla, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, a legalidade restrita vai dizer que cabe ao administrador público, percebam, cabe ao administrador público fazer o que a lei determina. Olha lá, doutor. Cabe ao administrador público fazer o que a lei determina. Essa é a grande diferença. Outro princípio que nós temos, além da legalidade, pessoal, é o da impessoalidade. Aí bate no que a gente está falando aqui. E o que vem a ser essa impessoalidade? A impessoalidade quer dizer que quando você pratica o ato, você sempre deve almejar o ônus público, o interesse público. Então, quando você pratica o ato, você sempre deve, pessoal, respeitar o interesse público, ok? Então, se eu pratico, vamos imaginar lá que meu chefe solicitou que eu praticasse um ato que fosse ilegal, porque ele estava querendo almejar os seus interesses particulares. Se eu aceito e pratico esse ato em prol do interesse de outro, eu estou praticando um ato de abuso de poder. Olha lá, abuso de poder. É o que nós chamamos de direito administrativo de abuso de poder por desvio de finalidade. Por quê? Eu estou almejando o interesse, percebam, eu estou almejando o interesse que não é considerado público. Estou almejando o interesse que não é considerado público. Então, estaria abusando do poder por desvio de finalidade. Beleza? Outro que nós temos princípio é o princípio da moralidade. Vamos lá? No caso da moralidade, nós vamos ter uma coisa importante para diferenciar. Nós temos, pessoal, o moral, o amoral e o imoral, tá? Lógico, se a Constituição fala em moralidade, neste caso aí a gente tem que pensar, pessoal, no que é moral. O que é moral? Moral que está tudo que está previsto na moralidade administrativa. O imoral seria aquilo que fere diretamente a moral. Perceba, o imoral seria aquilo que fere diretamente a moral. E o amoral seria aquilo que não está previsto no escopo do que é moral, mas também não fere a moral. Eu vou dar uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Pessoal, chegar no horário é moral? É. Chegar no horário, sair do horário é princípio moral, está dentro da moralidade administrativa. Chegar atrasado é imoral. É o contrário à moral. Então é imoral. Ah, Estevam, então me dê um exemplo de algo que seja amoral. Um exemplo, não existe nenhuma disciplina legal que diga que você pode conversar com um colega de trabalho. Não existe nenhuma disciplina legal que diretamente diga que você pode dar uma saidinha para ir pegar um café, uma água ou mesmo ir ao banheiro. Mas isso é feito? É. E isso fere a moralidade administrativa? Não fere a moralidade administrativa. Por quê? Porque são preceitos meramente que nós chamamos de amorais, beleza? Preceitos amorais. Não está previsto diretamente na moralidade administrativa, mas a prática de tal ato não fere a moralidade administrativa, ok? Um outro princípio que nós temos aqui, pessoal, na Constituição, no artigo 37, é o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade, a gente vai ter o seguinte: todos os atos deverão ser públicos. Lógico que essa é a regra geral, a gente tem que verificar se essa publicidade ela vai ser absoluta ou vai ser relativa. Por quê? Logicamente, grande parte dos atos praticados pelos servidores públicos serão públicos. Inclusive, até mesmo a remuneração do servidor público, pessoal, ela está lá no portal da transparência. Em outras palavras, é uma informação pública. Muitas pessoas questionam, pô, mas o valor que eu ganho está lá no portal da transparência. Mas se você quis se tornar servidor público, você está recebendo do Estado, da sociedade. Então a sociedade pode saber quanto é que você ganha.
Tá? Se você não quer mostrar quanto é que você ganha, vai trabalhar na iniciativa privada, porque isso aí sim seria sigiloso. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Você está trabalhando para o Estado, então o Estado tem o princípio da publicidade previsto como princípio básico da administração pública. Tá, mas esse princípio da publicidade ele seria absoluto? Não. É um princípio relativo. Ele não é iuri et de iure, ele não é absoluto. Ele é iuris tantum, ele é relativo. E por que ele é iuris tantum? Por que ele é relativo? Lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, fala que os atos serão, todo mundo tem direito a acesso a informações, os atos são públicos, todo mundo tem direito a acesso a informações, salvo quando essas informações forem imprescindíveis para a defesa do Estado e para a defesa da sociedade, salvo quando imprescindíveis para a defesa do Estado e para a defesa da sociedade e também para a intimidade das pessoas, quando imprescindível para a intimidade das pessoas. Em outras palavras, esta publicidade, ela é relativa, tá? Porque ela admite exceção. E ela admite exceção, inclusive, prevista no próprio texto constitucional, tá? Está previsto no próprio texto constitucional, fica claro isso. Um outro princípio, para a gente finalizar os princípios previstos aí no artigo 37, é o princípio da eficiência, que inclusive eu já falei sobre ele, tá? O princípio da eficiência foi introduzido pela emenda constitucional número 19 de 98, trazendo esse escopo da eficiência, dizendo, não basta ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, o ato tem que ser eficiente. Um exemplo de ato eficiente, um ato célere, um ato rápido, tá? Um ato objetivo. Um exemplo, existe um manual de redação oficial da Presidência da República, exatamente para normatizar a redação oficial dentro da administração pública. E ela vai dizer lá, pessoal, pegando o gancho, olha como que o nosso estudo aqui é amplo, né? Olha o que vai acontecer. Pegando lá o manual de redação da Presidência da República, ele vai dizer, porque isso tudo que eu estou falando aqui vai interferir no estágio probatório. A gente está discutindo estágio probatório. Então, o servidor público, e tanto que ele tem que estudar até para concurso da redação oficial, porque ele tem que saber sobre isso que a gente vai falar. Uma das características da redação oficial é a concisão. E o que é concisão? Concisão é o contrário de prolixidade. Concisão é o contrário, é o antônimo de prolixo, porque conciso é ser objetivo. E por que ser objetivo? Porque a objetividade traz a maior eficiência da administração pública. Eu posso pegar uma ideia e essa ideia colocar em 20 páginas. Como eu posso tentar, de uma forma objetiva, colocar essa ideia em uma página? Lógico, eu não estou falando aqui de economia de pensamento, mas estou falando em objetividade. A administração pública, pessoal, ela realiza várias coisas em prol da sociedade. Então, ela tem que ser objetiva. Daí a ideia da concisão trazida pelo Manual de Redação da Presidência da República. Isso traz como se fosse uma delimitação desse princípio da eficiência, ok? Beleza, pessoal. Com isso, nós temos o quê? Uma análise exatamente do que a gente viu lá dos requisitos, dos fatores que são analisados no estágio probatório, tá? Então, esse estágio probatório aí, se caso eu seja reprovado no estágio porque eu não fui bem na responsabilidade, na assiduidade, na produtividade, iniciativa e disciplina, na verdade vai ser feita em regra uma comissão para mim analisar, normalmente integrantes de chefes, tá? Que são pessoas que estão ligadas a mim, para analisar se eu fui bem ou não nesse caso, quando eu estou analisando aí o estágio probatório, tá? Então, a inabilitação em estágio probatório gerará, presta atenção, a minha inabilitação e a minha consequente exoneração do cargo público. Porém, se eu sou estável, se eu já sou estável, se eu já adquiri a estabilidade no serviço público, neste caso aí, pessoal, eu não serei exonerado, eu serei reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. A própria Lei 8.112, ela diferencia muito o estágio probatório da estabilidade. Um exemplo, ela vai dizer assim, existem algumas licenças que não poderão ser concedidas para o servidor que estiver em estágio probatório. Então, percebam, algumas licenças
que não serão concedidas para o servidor que estiver em estágio probatório. Ele não fala estabilidade. Porque pega aquele exemplo anterior. Eu estava no Ministério da Fazenda, passei pelo estágio probatório e depois adquiri a minha estabilidade, né? A estabilidade com os 3 anos. Cheguei, pessoal, passando concurso para consultor da Câmara, eu já estou ali com a minha estabilidade, mas eu tenho que passar por novo estágio probatório. Exemplo, eu lá na Câmara dos Deputados, eu quero solicitar uma licença para tratar de interesses particulares. Vão me conceder essa licença? Não. E por que eles não vão me conceder essa licença? Porque a licença para tratar de interesse particular não é concedida para o servidor que estiver em estágio probatório. Estevam, mas ele não já fez um estágio probatório, ele já não é estável? Opa, são coisas diferentes. Ele é estável, mas agora no cargo da Câmara, ele novamente está passando por um estágio probatório. Então, ele passando por um novo estágio probatório, neste caso aqui, pessoal, ele não poderá solicitar a licença para tratar de interesse particular. Da mesma forma que a licença, um exemplo, a licença para capacitação, que após 5 anos, você pode solicitar uma licença para capacitação e, logicamente, não poderá ser concedida para aquele que estiver em estágio probatório. Eu estou dando alguns exemplos aqui, porque, lógico, nosso objetivo das nossas aulas não é suprir todos os conteúdos da Lei 8.112, tá? Nosso objetivo, até porque a Lei 8.112 é extensa, a gente pegou aqui alguns tópicos, mas é importante porque a gente consegue esmiuçar várias coisas do que trata o servidor público, né, das matérias ligadas ao servidor público, que estão na Lei 8.112, mas é pegando como foco, lógico, a Lei dos Servidores Federais, tá bom? Então perceba o seguinte, pessoal, neste caso aí, nós vimos que existem alguns direitos que não são aplicáveis para o servidor em estágio probatório, independentemente dele ser estável. Então, com isso, a gente já consegue perceber o seguinte, estágio probatório e estabilidade jamais podem ser vistos de forma igual. Eles são coisas bastante diferentes, começando pelo conceito, que o conceito do estágio probatório ele está ligado a cargo, enquanto o conceito da estabilidade está ligado ao serviço público. O estágio probatório você é analisado por aqueles fatores, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, disciplina, né? Produtividade. A estabilidade, você pode perder a estabilidade, desde que tenha uma avaliação, isso a Constituição faz a previsão, né? De uma avaliação que você tenha um desempenho para avaliar o seu desempenho na sua estabilidade. Mas essa avaliação do desempenho da estabilidade não tem nada a ver com os requisitos, os fatores de avaliação do estágio probatório, tá? São coisas diferentes, então não confundam. Isso é o ponto fundamental. Outro ponto fundamental, pessoal, que pode cair um exemplo no concurso, é falar sobre o dispositivo legal. Exemplo, a estabilidade está prevista lá no artigo 41 da Constituição Federal. É matéria constitucional. O estágio probatório ele não tem previsão constitucional. O estágio probatório é matéria infraconstitucional. Está prevista nas leis. Um exemplo, no âmbito federal, está prevista na Lei 8.112. Então, lá no artigo 20, nós temos falando de estágio probatório, na Lei 8.112, e o artigo 21, falando de estabilidade. O estágio probatório tinha um entendimento que, legalmente, era um prazo lá de 24 meses para o término do estágio probatório. Vem a jurisprudência, entende que o estágio probatório tem que ter o mesmo período da estabilidade. Então, hoje, a gente segue tanto para o estágio probatório quanto para a estabilidade o prazo de 3 anos, tá? Por quê, pessoal? Senão haveria um vácuo entre o estágio probatório, presta atenção nisso que é importante, haveria um vácuo entre o estágio probatório e a estabilidade. Em leis estaduais, isso já é disciplinado de forma bem tranquila. No âmbito federal, a gente veio essa jurisprudência que exatamente determinou que o estágio probatório teria o mesmo prazo da estabilidade, apesar, importante dizer, de serem coisas diferentes, tá? Apesar. Por isso que quando você entra no primeiro cargo, você adquire, você passa no estágio probatório e em seguida você já adquire a estabilidade. Daí a confusão, porque no primeiro momento eles acontecem praticamente de forma simultânea. Só que se você sai deste cargo e vai ocupar um outro cargo, vamos lembrar de que, neste caso, você vai iniciar novo estágio probatório, ok?
você vai ter uma análise aí de um novo estágio probatório. Tranquilo, pessoal, deixando isso bem claro entre a diferença de estágio probatório e a diferença para estabilidade, lembrando que a estabilidade é matéria constitucional, já o estágio probatório é matéria infraconstitucional, em outras palavras, está prevista na lei e não previsto, pessoal, diretamente na Constituição Federal, isso pode ser matéria de uma prova, porque ele pode dizer, numa questão, um exemplo, como a gente está aqui corrigindo, dizer que o estágio probatório tem uma previsão tal diretamente previsto na Constituição Federal. Não. O que está previsto na Constituição Federal é exatamente as nuances da estabilidade. E outra coisa que eu não falei aqui, que também é diferente. A estabilidade é como a gente chamasse ela de norma constitucional genérica. Por quê? Porque ela vale para todos os entes da federação. Então, a estabilidade seria uma norma constitucional genérica, porque ela valeria para todos os entes da federação. Então, quando a Constituição ela vai falar da estabilidade de 3 anos, ela não está falando da estabilidade, pessoal, apenas do servidor público federal, não. Ela está falando do servidor federal, do servidor estadual, do servidor municipal. Seja ele qual seja o servidor público, tá? Seja de qual ente da federação, a estabilidade dar-se-á com 3 anos. Agora, quando a lei disciplina o estágio probatório, o estágio probatório ele é disciplinado de forma legal. Então, a Lei 8.112 tem uma disciplina, a Lei do Distrito Federal tem outra disciplina, a Lei do Estado da Paraíba tem outra disciplina, a Lei do lado do Rio Grande do Sul tem outra disciplina. Cada um vai ter a sua disciplina, dizendo do estágio probatório. Mas, lógico, como eu já disse que existe uma jurisprudência dizendo que o estágio probatório necessitaria ter o mesmo prazo da estabilidade de 3 anos, logicamente, essas normas devem seguir esta jurisprudência, tá? E terem um prazo aí do estágio probatório de 3 anos, beleza? Ficou claro isso? Então, é só importante lembrar que a estabilidade é norma constitucional genérica, então ela está fazendo referência a todos os entes da federação. Agora, o estágio probatório diferente, ele necessitará estar atrelado ao quê, pessoal? A uma lei, seja federal, como a Lei 8.112, ou uma lei do Estado. Então, aonde vocês estiverem assistindo aí, é importante ver isso. Procure a lei do teu Estado, tá bom? Pegue a lei do teu Estado, que você vai verificar o prazo do seu estágio probatório e vai ver que vai ter as disciplinas legais quanto à questão do estágio probatório. Beleza, pessoal? Então, vamos para a gente poder exemplificar mais uma questão sobre o assunto. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa questãozinha para professor, ciências contábeis. Com base na Lei 8.112, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Então, percebam, mais uma questão que está tratando dos fatores de análise dentro do estágio probatório. Mais uma questão que trata dos fatores de análise dentro do estágio probatório. Então, vamos lá para a alternativa A. Primeira, produtividade, relacionamento interpessoal, disciplina, capacidade de iniciativa e responsabilidade. Pô, Estevam, eu sei que produtividade está, disciplina está, capacidade de iniciativa está, responsabilidade está. Relacionamento interpessoal, será que também é um fator? Eu sei que precisa ter o relacionamento interpessoal. Eu tenho ciência que precisa, mas será que ele é um fator de análise? Aí a gente tem que ver o dispositivo legal. Vamos ficar aqui na dúvida, vamos para B. B. Saberes e competências. A gente tem que ter os saberes e competências? Tem na prática, né? Capacidade de iniciativa, que a gente falou muito. Responsabilidade, a gente falou muito. Assiduidade, a gente falou muito. E disciplina, a gente falou muito. Mas será que saberes e competências estão atrelados aí aos fatores de análise aí, pessoal, do estágio probatório? Vamos ficar na dúvida, vamos para a próxima. C. Responsabilidade, beleza? Assiduidade, relacionamento interpessoal.
É o que também estava previsto, inclusive, na alternativa A, né? Esse relacionamento interpessoal. Adaptação, poxa, eu tenho que me adaptar. Principalmente o cara que passa de um órgão para outro órgão, ele tem que começar a se adaptar a esse novo cargo. Capacidade de iniciativa. Nós falamos sobre a capacidade de iniciativa. Percebam que todos são, por lógica, o servidor público tem que praticar. Por lógica, todos. Mas será que essa é a alternativa? Vamos ver as demais. Alternativa D. Na alternativa D, nós temos disciplina, nós temos capacidade de iniciativa, nós temos produtividade, nós temos responsabilidade, nós temos assiduidade. Percebam que essas alternativas como disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e assiduidade, grande parte delas estão presentes também nos outros itens. Então tem que ter um cuidado, porque isso pode chegar a fazer você confundir, ter uma confusão na sua mente, tá? Então cuidado aí. A alternativa é assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e ética profissional. Poxa, tem até o código de ética. Será que essa seria a alternativa, então? Pode ser, Estevam. Entendemos até o código de ética. Beleza, pessoal. Neste caso aqui, a gente tem que lembrar, memorizar. É responsabilidade, assiduidade, produtividade, a iniciativa, que é a capacidade de iniciativa, e a disciplina. Qual alternativa aqui tem exatamente essas opções? É a alternativa D, não é isso? Pegando lá no Rapid, né? Responsabilidade, R de responsabilidade, A de assiduidade, P, produtividade, I, que é a iniciativa, ou seja, capacidade de iniciativa, e a disciplina, alternativa D. Apesar, um exemplo da alternativa D falar de relacionamento pessoal, que seria importante, apesar da alternativa B falar de saberes e competências, também importante, apesar novamente da alternativa C falar de relacionamento interpessoal e a alternativa E falar de ética, o que está previsto como fator de análise do estágio probatório é exatamente a responsabilidade, a assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Então, a resposta D de dado. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo aí? Então, percebendo aí, verificamos que, com base exatamente nesse dispositivo, o que seria importante? Vamos fazer aqui uma elucidação do que a gente estudou aí no tópico da nossa aula, tá? Para ficar bem sólido aí o nosso conhecimento. Então, o nosso ponto principal do que a gente falou da aula é falar de quê? De estágio probatório e estabilidade. Então, vemos isso. O ponto fundamental é estágio probatório e estabilidade. Então, neste caso aí, pessoal, é importante que a gente possa verificar quais foram as nuances que nós tivemos sobre o assunto, ok? Então, nessa questão que nós tivemos aqui, ele falou sobre fatores de análise do estágio probatório, tá? Que pegou exatamente essa alternativa aqui, fatores de análise. Agora a gente lembra só, o que é importante você tirar da nossa aula? Verificar que estágio probatório e estabilidade, apesar de serem parecidos, porque no início eles têm prazos parecidos, inclusive no âmbito federal determinado aí pela jurisprudência, pessoal, o estágio probatório está atrelado a cargo e a estabilidade está atrelado ao serviço público. Outra coisa importante é verificar que existem fatores de análise do estágio probatório, como eu falei, responsabilidade, assiduidade, tá? Produtividade, iniciativa e disciplina. Vimos também que a estabilidade está atrelada ao serviço público. A estabilidade está atrelada ao serviço público, enquanto o estágio probatório está atrelado ao cargo. Em outras palavras, a cada novo cargo, novo estágio probatório. Agora, uma vez estável, sempre estável. Beleza? Então, nós fechamos aí essa aula aqui relacionando estágio probatório e estabilidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.